Tarde, tudo bem, pessoal? Estamos aqui no nosso quarto dia de transmissão ao vivo, como parte da nossa programação do Outubro Rosa. Nós hoje estaremos trabalhando o tema sobre câncer de mama. Na verdade, vamos buscar uma atualização nessa temática, né? Como rever alguns conceitos que já devem ser de conhecimento de vocês. Então, volto a dizer que nessa transmissão ao vivo vocês tenham total disponibilidade, né? Estejam à vontade para estar interagindo comigo, fazendo perguntas, tirando dúvidas, esclarecendo o que é que vocês estão achando da transmissão, se vocês têm alguma sugestão, enfim, para a gente poder fazer de uma forma bem interativa esse nosso bate-papo. Se vocês puderem também dizer se vocês estão me ouvindo bem e de onde vocês estão falando ao comentar, para que eu possa estar interagindo com vocês, né? E falando aqui os comentários que vocês estão fazendo, inclusive citando quem é que está comentando, quem é que está perguntando, tá certo? Então, hoje a gente pretende, eu anotei aqui alguns pontos que nós vamos trabalhar nessa nossa transmissão. Nós vamos conversar sobre a epidemiologia do câncer de mama no primeiro momento, né? E depois a gente vai para a sobrevida, para o conceito, enfim. Mas vamos começar falando da importância, da magnitude do câncer de mama no mundo todo e especialmente aqui no Brasil. Então, quando nós ontem conversamos sobre o câncer de colo de útero, nós falamos da importância que ele tem no impacto da morbidade e da mortalidade, né, nas mulheres no mundo inteiro e em nosso país. O câncer de mama, para vocês terem uma ideia, ele representa, só ele, 25% de todos os cânceres, né, e 75% estão nos demais tipos de neoplasia maligna. Então, ele é, sem sombra de dúvida, o principal câncer, né, o câncer mais incidente e também o que mais leva à mortalidade de mulheres em todo o mundo. Ele só perde para o câncer de pele, não melanoma, mas no que diz respeito à mortalidade, ele é o principal câncer, né? E essa realidade, ela também acontece no Brasil. Então, o câncer de mama é o câncer que mais mata a população por tipos de câncer. E é o tipo de doença que também mais leva as nossas mulheres, né, à morte por câncer, tá certo? A gente não está considerando a mortalidade na população em geral, a morte por câncer. E por que, então, que ele tem uma magnitude tão importante, né, dada não só a sua mortalidade, mas porque aqui, especialmente no Brasil, nós ainda não temos, né, avanços importantes no que diz respeito à detecção precoce desse tipo de câncer. Então, muitas vezes, quando nós identificamos essa mulher, já é em estágio avançado, o que diminui em muito a sua possibilidade de cura. Para vocês terem uma ideia, né, o câncer de mama, diferentemente do câncer de colo uterino, ele acomete mais mulheres em países desenvolvidos e não países em desenvolvimento como o nosso. Ele tem uma correlação com estilo de vida, né, com fatores genéticos hereditários e exposição ambiental a determinados agentes que são considerados cancerígenos, e ele tem uma prevalência em mulheres que têm um nível socioeconômico mais elevado. Por isso é mais predominante nos países em desenvolvimento, nos países desenvolvidos. Mas quando a gente pega a morte, né, por câncer de mama, a gente vê que mesmo sendo mais incidente em países desenvolvidos, ele mata mais as mulheres em países em desenvolvimento, justamente pelo que a gente está acabando de comentar, a identificação dos casos em estágios avançados. Então, para vocês terem uma ideia, a sobrevida dessas mulheres em países desenvolvidos, ela chega em 5 anos a 80%. Para os países em desenvolvimento como o Brasil, ela fica em torno de 50% a 60%. E a justificativa para isso é o diagnóstico tardio. Então, a gente tem, né, como principal causa de morte por câncer na população feminina. E o que é o câncer de mama, né? Como todas as neoplasias, vai ser uma multiplicação, uma proliferação anormal, né, de células, e que tem no seu processo de desenvolvimento um curso de tempo geralmente grande, né, prolongado. Então, o câncer de mama, ele não costuma se desenvolver em pouco tempo, ele leva alguns anos.
desde o seu processo de iniciação, que é quando algum agente cancerígeno vai atuar sobre uma célula promovendo uma alteração, até a promoção, né, que são os agentes oncogênicos já alterando a célula que já possui, né, alguma disfunção, dado o processo de iniciação, e passando pela progressão, que é quando esse dano ele passa a ser irreversível à célula, né? Então, esse estágio, né, de evolução, ele pode levar, na grande maioria das vezes, anos, muito embora há também a ocorrência de câncer de mama que se instala de forma mais rápida, né? Isso tudo tem uma correlação com as características, né, daquele tumor, a capacidade dele se proliferar, a capacidade dele causar doença invasora, doença à distância, que é a doença metastática. Então, o câncer de mama ele tem várias modalidades de acordo com o seu tipo histológico, com a sua morfologia, com a diferenciação celular, com o local onde ele ocorre e com o grau de invasão, né? Então, tudo isso vai caracterizar o câncer de mama. Então, nós vamos dizer que ele reúne um grupo heterogêneo de doenças. E é essa heterogeneidade do câncer de mama que faz com que, né, nós tenhamos a resposta à terapêutica também vai ser diferente. Então, o tratamento do câncer de mama, que é baseado em cirurgia, em radio e quimioterapia, em hormonioterapia, ele precisa ser individualizado de acordo com o resultado, né, do histopatológico que vai classificar aquele tumor. De uma maneira geral, né, a gente vai ter como uma doença heterogênea e como uma doença de comportamento diferenciado, distinto. E isso vai fazer com que haja uma individualização, né, do tratamento de acordo com o tipo de câncer de mama que aquela mulher possui. E aí a gente poderia estar perguntando, nossa, nós temos então hoje a discussão sobre a principal causa de morte por câncer na população feminina, nós já sabemos definir o que é um câncer de mama, né? E quais as mulheres que têm maior risco para desenvolver câncer de mama. Então, o principal fator de risco é a idade. E aí, quando a gente diz que é a idade, a gente não tem como atuar numa prevenção primária para esse fator idade, né? Então, o câncer de mama ele vai ser mais incidente na população acima dos 50 anos de idade. Também, assim como a gente viu ontem, o câncer de colo uterino, que é mais comum nessa faixa. Fora o fator idade, né, existem alterações do ponto de vista endócrinas, que são as alterações especialmente hormonais, porque o câncer de mama, ele tem uma correlação, né, com fatores hormonais, especialmente porque ele é um tumor que responde, né, à estimulação estrogênica, além de fatores hereditários, genéticos hereditários, e de comportamento, né, e exposição a riscos como o álcool, como as radiações. Então, excetuando a idade, que é o principal fator de risco, os outros fatores, não digo excetuando porque é um fator que isoladamente é o principal, mas nós temos fatores relacionados à vida reprodutiva da mulher. Então, seriam eles a menarca precoce, né, que é a primeira menstruação, e essa primeira menstruação, quando ela ocorre antes dos 12 anos de idade, ela é considerada precoce, então é um fator de risco. Outro fator de risco, a menopausa tardia, né, que é a parada, o último episódio menstrual daquela mulher. E a menopausa ela é considerada tardia quando ela se dá após os 50 anos de idade. Além disso, fatores relacionados à nuliparidade, ou seja, a mulher que nunca pariu, ou a mulher que teve a primeira gestação após os 30 anos de idade, ou ainda aquela mulher, né, que fez terapia de reposição hormonal, especialmente se essa terapia de reposição hormonal, né, na pós-menopausa, ela ultrapassou os 5 anos. Então, todos esses fatores estão relacionados o quê? Ao tempo em que essa mulher vai permanecer com estimulação estrogênica, né? Além disso, o uso prolongado de álcool, né, o uso prolongado e o uso abusivo de álcool, o sedentarismo e a obesidade, bem como a história familiar, entram como fatores de risco. Então, já que nós temos esses fatores de risco, a gente vai trabalhar, né, que a prevenção primária ela vai se basear em quê?
na orientação sobre o ganho, né, de peso adequado, controle quanto ao ganho ponderal, né, então evitar a obesidade e o sedentarismo, bem como a mulher abandonar, né, o álcool ou o uso contínuo de álcool, então ter um cuidado em relação à ingestão alcoólica e ainda também a questão da detecção precoce que a gente vai discutir aqui por meio do exame clínico e da mamografia, tá certo? A gente tem aqui uma pergunta, né, da Annelise, onde ela diz: eu tenho 2 nódulos, fiz agora a mamografia porque eu fazia ultrassom. Só agora minha mama tá doendo, né? Ela coloca aqui que tá sentindo, vamos ver se eu consigo entender então o que, é que você tá dizendo, Annelise. Você não falou na idade, né? Mas geralmente a ultrassonografia ela é utilizada para aquelas mulheres, né, jovens até os 35 anos de idade ou um pouco mais, porque a densidade mamária ela limita a imagem que é, né, permitida obtida através da mamografia. Então, você disse que fazia só ultrassom e que você agora, né, identificou 2 nódulos através da mamografia. E essa questão da mama tá doendo, né, eu vou trazer aqui para o câncer de mama, né? Geralmente o nódulo mamário sugestivo, né, de câncer de mama, ele costuma ser indolor. Então essa alteração de dor, ela pode se dar a uma outra alteração hormonal, né, fisiológica, benigna que você precisa estar investigando, né? Então, os nódulos uma vez identificado, eles precisam agora passar, você precisa mostrar o resultado dessa mamografia a um mastologista, que é o médico especialista, para que ele possa avaliar, né, qual é a conduta a ser tomada, tá certo? Mas a dor, ela não tem uma correlação, né, com o câncer de mama, a menos que sejam estágios avançados, onde você já tem um processo inflamatório importante, né, você já tem um comprometimento maior desse tecido mamário, tá certo? Então, a gente discutia, obrigada aqui por tua participação, Elise, a gente discutia, então, os fatores de risco e quais os fatores protetores que nós temos, né? Então, hoje sabe-se que a alimentação adequada, né, um status, a manutenção de um status nutricional adequado, a atividade física e o ganho adequado de peso, eles funcionam todos como fatores protetores para o câncer de mama. Esses fatores somados, eles têm a capacidade de prevenir o câncer de mama em até 28%. Então, é uma prevenção muito importante. Então, cabe a nós profissionais de saúde, a nós enfermeiros que trabalhamos com educação e saúde, na atenção primária à saúde, orientar essa população feminina a esses hábitos saudáveis, né? Evitando o sedentarismo, a obesidade e o álcool em excesso. E a detecção precoce, né, do câncer de mama, ela tem hoje como padrão ouro de rastreamento, né, a mamografia. Então, a gente também vai estar discutindo aqui com que idade, as recomendações atuais, né, qual é a idade que essa mulher deve começar a realizar o exame de mamografia, tá certo? Vamos só ver aqui mais alguma pergunta aqui do Caíme Alves. Ele diz: cistos simples podem virar câncer, né? Então, o cisto, ele tem um componente, né, nele que é um componente líquido, ele não é um nódulo de conteúdo sólido. Eu vou agora começar a descrever quais são as manifestações clínicas do câncer de mama. Então, não, ele não teria um potencial para virar um câncer de mama, tá certo? Então, vamos lá. Quais as manifestações clínicas, né, que a mulher que apresenta câncer de mama vai ter? Então, primeiro lembrar que o câncer ele tem uma fase pré-clínica e uma fase clínica, o câncer de mama. Essa fase pré-clínica, né, o que é que acontece? A mulher não tem ainda lesões, né, a lesão mamária, melhor dizendo, ela ainda não é clinicamente detectável. Por isso a importância do exame de mamografia, porque a mamografia consegue identificar lesões, né, que ainda não são identificáveis do ponto de vista clínico, ou seja, quando esse tumor mamário, ele não tem 1 centímetro, ele é menor que 1 centímetro, dificilmente ele vai ser identificado clinicamente. Então, muitas mulheres nessa fase pré-clínica, elas não terão sintoma algum. Geralmente, o que é que nos leva a pensar em câncer de mama? É a presença de um nódulo.
né, mamário. Então, a mulher que chega no consultório ou que no exame, durante o exame clínico, o enfermeiro identifica, né, ou outro um profissional médico, identifica um nódulo. Então, quase todas as suspeitas de câncer de mama e que acabam se confirmando, elas têm como manifestação inicial um nódulo mamário. E aí a gente precisa saber definir que esse nódulo, ele é diferente da alteração maligna de uma alteração benigna. O nódulo mamário que fala a favor do câncer de mama, ele é duro, ele é fixo e é irregular. Então, você vai ter um nódulo geralmente único, de consistência endurecida, fixo ao tecido e que tem a borda irregular, tá certo? Muito embora essa característica possa fugir à regra, mas a regra geral do nódulo, né, que fala a favor do câncer de mama é essa. Bom, vou só responder mais algumas perguntas aqui, né? Tem um cisto simples no ovário e no ovário esquerdo e se é perigoso. Então, os cistos, eles são relativamente comuns, né? E o cisto, ele não tem um potencial para se malignizar, tá certo? Como a gente falou aqui também para o cisto na mama. É necessário para quem tem um cisto, né, de ovário, fazer o acompanhamento semestral de acordo com o que o seu ginecologista, né, está orientando e fazer esse acompanhamento com ultrassom, né, para ver a necessidade de manter só o acompanhamento ultrassonográfico ou de realizar alguma intervenção cirúrgica. Mas ele não teria uma correlação, o cisto, com o câncer de mama. O câncer de ovário, a história familiar de câncer de ovário é um fator de risco sim, mas o cisto não. Bom, temos outra pergunta aqui da Jaque, né? Líquido no colo do útero pode gerar câncer, né? Bom, eu não entendo bem como seria essa pergunta do líquido, não sei se você está falando de secreção, né, de secreção no canal cervical, mas enfim. Ontem nós falamos do câncer de colo de útero, né, alertando que uma manifestação clínica desse tipo de câncer, né, a secreção amarelada, fétida ou sanguinolenta e o sangramento, né, intermenstrual, ou sangramento de esforço, ou sangramento pós-coito, ou ainda um sangramento espontâneo. Então, as mulheres que têm essa sintomatologia, elas devem se preocupar em passar no especialista, né, para ter como diagnóstico exclusivo, né, a questão do câncer de colo de útero, tá certo? Bem, gente, então, além dessa manifestação em relação ao nódulo mamário, né, que outro tipo de situação poderia clinicamente falar a favor de um câncer de mama? Então, primeiro, o nódulo com a característica de ser endurecido, de ser fixo e de ser irregular. Por vezes, esse nódulo ele vai causar alterações no tecido mamário, e aí é importante a gente estar atento àquela mama endurecida ou aquela mama com eritema, que é a vermelhidão, ou um edema semelhante a uma casca de laranja, ou ainda abaulamento ou retração do tecido mamário, abaulamento, na verdade, retração do mamilo, inversão do mamilo, né, erosão, isso tudo pode, ulceração do mamilo, tudo isso é importante a gente estar alerta para esses sinais. Além disso, a presença de secreção mamilar. Então, a secreção mamilar que fala a favor do câncer de mama é a secreção que é transparente, costuma ser unilateral, né? Eu vou já estar respondendo aqui as outras perguntas que o pessoal está fazendo. Ela costuma ser unilateral, diferente das situações hormonais benignas, que geralmente são bilaterais. E ela pode ser transparente ou um pouquinho rosa ou sanguinolenta, tá certo? E fala mais, tem uma importância maior quando essa secreção mamilar, que a gente chama de descarga papilar, ela ocorre espontaneamente, ela não é a compressão do mamilo, né? Ela é espontânea. Então, também são todos sinais clínicos de alerta que a gente deve encaminhar essa mulher urgentemente para avaliação especializada. Então, vamos ver aqui com as perguntas que nós temos, né? A Tayana pergunta, a mamografia pode ser realizada antes dos 40 anos de idade, já que sabemos que o recomendado é aos 40. Então, vamos lá, Tayana, a gente ainda ia tocar nesse assunto, vamos te responder. De acordo com as evidências
científicas, qual é a perspectiva, né, qual é a recomendação para rastreamento através do exame de mamografia. Aquelas mulheres de 40 a 49 anos, elas teriam que fazer o exame clínico das mamas anualmente. Uma vez identificando qualquer alteração nesse exame clínico, elas passariam então a fazer a mamografia, tá certo? Isso não quer dizer que o médico não possa solicitar essa mamografia antes disso, mas é a recomendação que as evidências científicas trazem. As mulheres de 50 a 69 anos de idade, elas fariam o exame clínico da mama, que eu vou explicar aqui como é que ele é feito, mais a mamografia a cada 2 anos. O exame clínico anual e a mamografia a cada 2 anos. E as mulheres com 35 anos ou mais, que tenham fatores de risco, como história familiar, tá certo? Essas mulheres, elas devem sim fazer a mamografia, né, e o exame clínico com essa idade. Então, as evidências, elas não dizem que há uma diferença muito grande no impacto da mortalidade quando a mamografia é aplicada, né, antes dos 50 anos de idade. Muito embora muitos profissionais, né, recomendam a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Então, ela pode ser feita? Pode, mas dentro das recomendações, ela deve necessariamente ser feita a partir dos 50 anos de idade, quando a incidência é maior. Muito embora nós também estamos vivenciando, né, um alerta, uma mudança e a ocorrência de câncer de mama em mulheres, né, com 30 anos ou mais. Então, os estudos, eles precisam ser feitos para avaliar o que é que tem levado a essa ocorrência de câncer de mama em populações mais jovens, tá certo? O que mais a gente tem de pergunta? Então, a Paula, ela pergunta: tenho muitos casos de câncer em minha família, sinto muitas dores no pé da barriga, posso ter algum problema? Bom, Paula, a história de câncer na família, ela é sempre algo que a gente precisa estar alerta, né? Para o câncer de mama, qual é a importância? Quais são as mulheres de maior risco? Quando o parentesco para o câncer de mama, ele é de primeiro grau, ou seja, mãe, filha ou irmã. Não sendo de primeiro grau, é importante a história, né? De câncer de ovário também, de câncer de mama bilateral e de câncer de mama na população masculina, tá? Então, só a presença de câncer de mama ou de outros tipos de câncer na família não precisam lhe deixar com tanto receio, né? Mas se for câncer de mama, em parentesco de primeiro grau, você é considerada de alto risco e aí você já passa a ter uma recomendação de uma avaliação mais detalhada e com um período mais curto, tá certo? Já as dores que você pode estar sentindo no pé da barriga, na região do baixo ventre, elas não teriam necessariamente, né, uma correlação com alteração mamária. Você pode estar tendo algum processo inflamatório, né, infeccioso, ou até mesmo algum problema reprodutivo que precisa ser melhor investigado, tá certo? Então, o que é que eu posso lhe aconselhar? Que procure um ginecologista, né, que mantenha em dias o seu exame de Papa Nicolau, para que seja investigado a razão dessa dor. Bom, a Ana, né, tá pedindo aqui para a gente ter um dia para falar sobre alterações hormonais. Podemos ver isso, tá, Ana? Vamos vendo aqui as outras, então. A Angelita diz: o mais interessante é consultar um profissional médico, né, principalmente se existir câncer na família, exatamente para que a gente possa realizar os exames necessários. Existem hoje, gente, exames de rastreamento, né, genético para essas mulheres que têm um alto risco familiar, hereditário. Então, genes como o BRCA1 e o BRCA2, eles estão envolvidos na oncogênese do câncer mamário. Então, é importante para aquelas mulheres que têm história de parente de primeiro grau na família, observar, né, essas avaliações que devem ser feitas, tá certo? Mas isso não é um rastreamento considerado para a população em geral, só para aquele grupo de mulheres de risco, como que a gente acabou de falar aqui. Bom, e aí tem também as pessoas estão, eu agradeço, né, elogiando aqui a nossa transmissão, e aí vou continuando aqui enquanto eu aguardo mais perguntas de vocês. Vocês também podem dizer se estão me ouvindo bem, me vendo bem, né, e fazendo as perguntas e os comentários, tá certo? Gente, então só para eu recapitular aqui, nós vimos a epidemiologia, nós conversamos sobre a sobrevida, se vocês lembram, né, em torno de 80% em 5 anos
para os países desenvolvidos, 50% a 60% para os países em desenvolvimento, isso numa média de 5 anos. Nós definimos, nós vimos que é um grupo heterogêneo de doenças, que vai desde um carcinoma mamário in situ até a ruptura da membrana basal, passando a um câncer mamário invasor infiltrante, né? Existe na formação de vasos linfáticos peritumorais, né? Além da mama ser extremamente rica em vasos linfáticos, o câncer ele promove a formação de vasos linfáticos peritumorais, ou seja, ao redor daquela região do tumor. E esses vasos, eles são, estou explicando para vocês como é que ocorre a disseminação, né? Esses vasos, eles são altamente permeáveis, né, às células malignas. Então, o que é que acontece? Uma vez a célula cancerígena adentrando o vaso, ela ganha a capacidade de se disseminar. Essa disseminação, ela é especialmente pela via linfática, né? Por isso que no momento da cirurgia ou da abordagem ali que está sendo dada cirurgicamente, faz-se a abordagem do linfonodo sentinela, que é aquele primeiro linfonodo da cadeia, né? Para onde o tumor está drenando. E aí, é a partir dessa disseminação linfática que o tumor, ele ganha a possibilidade, né, de ter alvos à distância, que é a doença metastática. Então, esse alvo à distância, ele é especialmente o pulmão, os ossos e o fígado, sendo menos comum em outras áreas, como o cérebro, né, e como a pele, como os ovários, mas também pode acometer. Então, a gente tem pergunta aqui da Tayana ainda sobre se o homem também pode ter câncer de mama. Sim, né? Ele também pode ter câncer de mama. Claro que é bem mais raro, mas a ocorrência do câncer de mama em homens é um fator de risco para as mulheres que tenham essa história familiar, né? No caso, pai ou irmão, ou filho. E no caso de secreção com expressão da mama indicativo de câncer, olha, a recomendação hoje é que a gente não faça a compressão do mamilo no momento do exame da mama, né? Que a gente observe a secreção espontânea, né? A secreção papilar espontânea. E o aspecto da secreção, então, de transparente, arrosada ou sanguinolenta, por conta da presença de hemácias. E aí diferencia, né, das questões benignas, que geralmente a secreção ela é bilateral, como eu falei, e ela é turva e tende a ter uma coloração amarela ou esverdeada. Então, o ideal é que a gente não faça a compressão por ocasião do exame clínico da mama, né? E aí, como faz uma identificação precoce, já que as mulheres, né, fazem o autoexame. No homem, realmente, acaba sendo mais difícil, né, a identificação do câncer de mama, primeiro porque a gente acaba não focando muito nessa avaliação, então vai vir da queixa desse homem, geralmente vai vir da queixa desse homem quanto a alguma alteração no tecido mamário, né, ou quanto à palpação de um nódulo. Como o homem não costuma fazer autoexame, né, porque é rara a ocorrência de câncer de mama no homem, infelizmente a gente já pode identificar tumores mais avançados, tumores maiores, né? E eu vou falar um pouquinho também no autoexame da mama aqui, no caso para a população feminina. A gente vai já conversar. Bom, vou ver aqui também uma outra pergunta, né, que a Angelita coloca, que creio que já possa ter comentado, no caso da secreção da mama, né, se é indicativo, e também não sendo sanguinolenta indica câncer. Então, pode se indicar câncer, Angelita, a secreção que é transparente, tá certo? A gente costuma dizer que ela parece água de pedra de rocha, tá certo? E junto com essas outras questões que eu venho comentando, né? O nódulo, as alterações no parênquima mamário, alteração na pele, a própria inspeção já faz com que a gente possa suspeitar de um câncer de mama, de uma mama avermelhada, de uma mama demasiada, endurecida, aquele edema aspecto casca de laranja, ou de uma inversão ou retração do mamilo, né? São as questões que a gente vem falando aqui. Temos mais perguntas, né? A Meriane fala que o sogro dela teve câncer de mama e queria saber mais sobre isso. Então, Meriane, o câncer de mama não é exclusivo da população feminina, também atinge a população masculina, né? É importante, no caso
das pessoas, né, familiares, avaliarem a história familiar, né, quando tem um câncer de mama em homem, isso fala a favor, né, para as filhas, para os irmãos e ficarem atentos, né, para o pai, enfim, para a mãe do seu sogro, né, ficarem atentos, porque a história de câncer de mama em homem, ela, independente da idade, ela alerta para um componente hereditário, tá certo? Então, o que eu posso lhe alertar é que há uma preocupação aí com o componente hereditário que deve ser rastreado nos demais membros da família com parentesco de primeiro grau. A Nádia pergunta, né, que temos também o tecido adiposo, que também é um fator de risco. Quanto mais adiposo, mais estrogênio, mais risco, né? Ela interroga. Então, a gente falou aqui, Nádia, da importância de manter o peso, né, adequado, um ganho ponderal adequado, evitando a obesidade. Então, é claro que a mama, ela tem uma característica individual, né, quanto à distribuição de gordura, e isso também vai variando com a idade. De uma maneira geral, qual é a recomendação? Que as mulheres mantenham o seu peso, que elas evitem o ganho de peso, especialmente após a menopausa, né, e que há sim uma relação entre a resposta estrogênica, o tempo que essa mulher permanece, né, com maior estimulação hormonal e o desenvolvimento de câncer de mama. Para vocês terem uma ideia, né, nos Estados Unidos, a partir dos anos 2000, quando se começou a diminuir drasticamente a prescrição de terapia de reposição hormonal em mulheres na pós-menopausa, nós tivemos, né, para esse país, uma diminuição significativa na ocorrência de câncer de mama. Então, isso leva a crer que a reposição hormonal, especialmente aquela que tem uma duração maior que 5 anos, ela é sim um fator de risco. Na verdade, todos esses elementos que a gente comentou, a menarca precoce, a menopausa tardia, a nula e paridade, a gestação após os 30 anos, né, o sedentarismo, a obesidade, enfim. Outro fator importante, né, para a gente ainda tocar aqui na nossa transmissão, é como realizar o exame clínico da mama. Então, quando eu falo em exame clínico, eu não estou falando no exame que a própria paciente vai realizar, isso é o autoexame, né, onde ela, se ela não menstrua mais, ela escolhe um dia fixo no mês, ou se ela menstrua, ela espera esse período menstrual passar, em torno de 5 dias após a menstruação, seria o ideal para que ela pudesse estar fazendo, porque o ciclo menstrual ele pode dar, né, alguma interpretação equivocada ali no autoexame. O exame clínico, diferentemente do exame da mama, ele é feito do autoexame, ele é feito pelo profissional de saúde. E aí pode ser o profissional enfermeiro, pode ser o profissional médico, né? A gente vai, portanto, realizar o exame clínico da mama na ocasião da consulta de enfermagem, quando essas mulheres vierem para realizar o exame citopatológico ou uma consulta guiada por uma queixa que essa mulher apresenta no consultório. Devemos também aproveitar um momento onde a gente está realizando planejamento familiar, enfim, não devemos perder a oportunidade, né, de realizar. Então, esse exame, primeiro, vocês vão ter no material, né, que eu convido vocês a consultarem no link após a transmissão, as imagens mostrando, né, como a gente faz o exame clínico. A recomendação é que as mulheres de 40 a 49 anos façam o exame clínico anualmente. Se tiver alterado, forem encaminhadas, sejam encaminhadas à mamografia. Então, a gente inicia o exame clínico pela inspeção estática, né? O que é essa inspeção estática? A mulher vai estar parada com os braços relaxados, né, lateralmente, e você vai observar simetria, contorno, simetria do mamilo, alteração da pele em relação a eritema, a edema, enfim, ao contorno areolar, alguma secreção que por vezes você possa observar, mas você não vai pedir para a paciente fazer nenhum movimento. Anota as alterações que você, por vez, observar. Num segundo momento, né, do exame, você vai realizar a inspeção dinâmica. A inspeção dinâmica, você vai pedir que a paciente levante e baixe os braços, né, e você vai observar durante esse movimento alguma alteração também da glândula mamária. Tá certo? Se ocorre alteração no contorno, no tamanho, na simetria, né, são as questões mais importantes da gente observar.
Passado o momento da inspeção, eu vou para a palpação da mama. E aí a mulher vai deitar em decúbito dorsal. A gente vai pedir que aquela mama que está sendo avaliada, ela coloque a mão, né? Ela eleve o braço e coloque a mão sobre a cabeça. E nós vamos iniciar a palpação, utilizando, né, o nosso segundo, terceiro e quarto dedos. E vamos iniciar em movimentos circulares, numa palpação leve, moderada e profunda, de modo a pegar o tecido subjacente, né, o tecido intermediário e a parede torácica, como se nós estivéssemos perpassando pela borda de uma moeda. E vamos buscar especialmente a palpação de algum nódulo. Identificando o nódulo, vamos então anotar qual é a característica do nódulo, se ele é endurecido, se ele é globoso, se ele é irregular, se ele tem uma consistência firme ou se ele tem uma consistência mole, se ele é bem regular ou se ele tem um aspecto estrelado. Então, essas informações, a localização desse nódulo, né? Qual é o quadrante que ele está localizado, enfim. Na região areolo mamilar, nós também iremos palpar, nós não iremos comprimir. Durante esse exame, nós observamos se há a descarga papilar, tá certo? Procedendo à avaliação de ambas as mamas, nós vamos para a palpação, né, da região axilar e dos linfonodos supraclaviculares. Então, a região axilar, nós vamos palpar com a mulher relaxando o braço e apoiando o antebraço no examinador, e vamos palpar a cadeia de gânglios de linfonodos axilares, também procurando por nodulações, né, por aumento nessa cadeia linfonodal. E da mesma maneira na região supraclavicular. Na região supraclavicular, nós pedimos que a mulher incline levemente, faça uma leve flexão na cabeça. Então, o exame clínico da mama, ele visa o quê? Identificar, através de inspeção ou palpação, né? E palpação, melhor dizendo, alterações no tecido mamário que falem a favor de câncer de mama e o sintoma mais comum, né? Que é o sinal mais comum, que é a presença do nódulo mamário com essas características que eu já frisei bem. E aquelas mulheres que tiverem exame clínico identificando alguma anormalidade, elas devem ser prontamente encaminhadas para um serviço de referência, para uma consulta especializada, bem como as mulheres que tenham história familiar, né, de câncer de mama com parentesco de primeiro grau, com menos de 50 anos de idade, ou câncer de ovário ou de mama bilateral, né, em qualquer idade, ou câncer de mama masculino também em qualquer idade. E aí a gente, antes de encerrar a transmissão, né, se vocês quiserem também fazer mais perguntas, eu estou aqui à disposição, a gente vai falar então das estratégias de identificação precoce. Então, em países ou em locais onde a mamografia não estiver disponível como método de rastreamento, o exame clínico das mamas, ele tem mostrado, segundo as evidências científicas, uma participação importante na identificação do câncer de mama. Para aquelas regiões onde a mamografia está disponível, né, as mulheres devem ter, então, como método de rastreamento a mamografia dos 50 aos 69 anos de idade, realizando esse exame, né, periodicamente a cada 2 anos ou de acordo com a indicação clínica que elas possuam. A mamografia, né, embora não vá competir ao profissional enfermeiro interpretar, mas existe uma classificação, né, que é aceitada, que de acordo com o sistema de classificação BIRADS, que a gente vai ter uma pontuação de 0 a 6, né? Desde mostrando de 0 um exame que não ficou bom e que precisa ser repetido, até um exame negativo, até alterações benignas, alterações provavelmente benignas, alterações suspeitas, até chegar em alterações que podem ser, né, já classificadas de acordo com esse sistema, como câncer de mama, né, como alterações que comprovam a existência de um câncer de mama. Então, a mamografia o padrão ouro para que a gente possa rastrear precocemente, né, já que ela consegue identificar, lembrem bem, alterações pré-clínicas, na fase pré-clínica.
E o prognóstico, a sobrevida, a possibilidade de cura, o câncer de mama é considerado um câncer de bom prognóstico, com boa possibilidade de cura, mas se foi identificado em estágios iniciais. A modalidade infiltrante, a modalidade invasora, a doença metastática, já vai recair sobre a diminuição da sobrevida dessas mulheres, né? E aí, para as mulheres de maior risco, essa mamografia já poderia ser feita a partir dos 35 anos de idade. Para aquelas mulheres que tenham, né, ou uma lesão mamária atípica, uma hiperplasia ductal atípica, ou uma história familiar de primeiro grau para câncer de mama, que a gente acabou de falar aqui. Bom, o pessoal está perguntando aqui, né, a Jaque, qual será o nosso próximo tema. Amanhã nós iremos focar na nossa transmissão a assistência ao parto vaginal, então um tema também extremamente necessário, né, especialmente para o profissional enfermeiro que participa dentro do conjunto da equipe multiprofissional nessa assistência a esse parto. Então, nós vamos focar, né, em como realizar essa assistência dentro das boas práticas que são recomendadas para assistência ao parto vaginal. Bom, aqui também ela coloca que seria interessante a gente falar um pouco sobre mulheres que não conseguem engravidar. Iremos falar isso, já que das complicações ginecológicas, quando a gente vai falar especialmente da endometriose, tá certo? Na nossa próxima semana nós teremos um dia com essa transmissão. Bom, e aí o pessoal está agradecendo o material que está baixando, né? O material foi feito especialmente para vocês. Lá terá em detalhes, desde a epidemiologia, sobrevida, definição, os tipos de cânceres e o tratamento, né? O tratamento é focado, antes que a gente encerre, vou só falar um pouquinho no tratamento. A gente vai ter focado então na cirurgia, né, optando por cirurgias conservadoras quando possível, né, se não, aí a cirurgia tem que ser a mastectomia, que existem também várias modalidades, né, se ela vai ser radical ou se não vai ser radical, com complementação com radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia, um tratamento que é multiprofissional, um tratamento que deve ser individualizado e a mulher deve ter todo um suporte durante esse tratamento, tá certo? Existem cuidados específicos no pós-operatório que estão descritos também na aula, tá certo? Que a gente tem lá a mulher no pós-operatório, né, de câncer de mama, quais os cuidados que ela deve ter com as atividades domésticas, quais os cuidados que ela deve ter para prevenir o linfedema, a infecção, né, no membro. Então, a gente tem também a questão da roupa não estar ajustada, apertada, né, a gente tem o levantamento de peso, a gente tem essas alterações na nossa aula, tá certo? Bom, e aí, para terminar aqui, eu vou só responder a pergunta da Angelita, que ela diz qual o fluxo de tratamento ao câncer de mama por direito ao SUS. Então, dentro da rede de atenção, né, à saúde oncológica, a rede de atenção ao câncer, a porta de entrada é a atenção primária. Então, na atenção primária, essas mulheres, elas têm o quê? A oportunidade do exame clínico, né? A atenção primária, ela vai orientar a realização da mamografia, que já é feita num serviço de atenção secundária, que é um serviço de atenção diagnóstica. As mulheres com câncer de mama, elas têm, portanto, o direito, dentro da rede de atenção à saúde, né, a uma consulta especializada e ao início, o quanto antes do tratamento com mastologista, com oncologista, né, e com equipe multiprofissional, de acordo com a abordagem terapêutica que essas mulheres deverão ter, se cirurgia, se rádio, se químio, enfim. Isso vai ser norteado pela equipe de profissionais, né, que vai abordar aquele câncer em um tratamento individualizado. E as mulheres também ainda têm, né, direito aos cuidados paliativos, aquelas mulheres que não têm mais a possibilidade de cura. Nós temos os cuidados paliativos que também estão constando, né, na rede de atenção à saúde. Então, desde a porta de entrada com a identificação até, né, de sinais de alerta, passando pela mamografia na atenção secundária até o tratamento na atenção terciária e os tratamentos intradomiciliares também. Tudo isso deve ser garantido na rede de atenção à saúde pelo Sistema Único de Saúde. Bem, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, né, pelo esse nosso dia de transmissão sobre o câncer de mama. Amanhã, portanto, espero vocês no mesmo horário, iniciando às 14 até às 14h40, né, pelo horário de Brasília, onde nós estaremos abordando a temática, né, do parto vaginal, tá certo? Muito obrigada. Convido vocês mais uma vez a ir lá checar o material da aula feito especialmente para vocês. Abraço.